Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos sobre o Livro dos Espíritos, esse o livro base da doutrina espírita, que foi aí publicado em 1857. E hoje estamos aqui, o Carlos, o Gerson, eu, a Suzeleia, a Cleide e o Noah, para nós darmos continuidade aí às questões onde paramos, que estamos aí na progressão dos espíritos, e a progressão significa um processo, uma melhoria de todos nós aí. Então vamos assim para iniciarmos para nossa prece de gratidão. Então vamos assim agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita de estarmos aqui, encarnados neste planeta Terra. Vamos agradecendo a nossa Maria Santíssima, a nossa Mãe Maria, que nos cobre todos os dias com seu manto azul de luz. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade, pelos seus ensinamentos, pelo seu amor, pelo seu carinho. E pedimos humildemente, Mestre Jesus e a espiritualidade amiga, que fique conosco para termos uma melhor compreensão acerca das questões de hoje. E com nosso amor, com nossa gratidão, agradecemos ao nosso anjo da guarda, que nos oportuniza esses estudos em grupo, onde buscamos a nossa melhoria e temos a oportunidade de levar a mais corações através do Facebook, do YouTube, pelo canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Temos essa oportunidade de levar as nossas reflexões, os nossos entendimentos a mais corações, a nossa gratidão ao CEF, e assim pedimos permissão à espiritualidade e à equipe de Allan Kardec para nos adentrarmos nas questões de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá? Nós paramos na 117, semana passada, e agora o Gerson, veja você, né, Gerson? Hoje vai ler a 118. Vamos ler e comentar a 118. A página. Vamos lá, então. Pergunta 118. Podem os espíritos degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento e não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. O que eu entendi aqui, né? Qual a reflexão que eu faço? Que quem aprende verdadeiramente a lição não volta mais atrás, né? Não tem como você avançar e desaprender, por assim dizer, né? Pode ter até situações de pessoas que, por um breve momento, por um disparo de um gatilho, ela pode perder a sua calma, perde sua calma, perde a sua razão, mas para mim isso é mudança de padrão vibratório, não é mudança de padrão evolutivo, né? E
E assim, como nós vivemos num mundo de provas e expiações, para mim, ao meu ver, as verdadeiras provas estão no nosso dia a dia, ou seja, nas nossas relações interpessoais, relações profissionais, relações sociais. Aí que a gente começa a pôr em prova, vamos dizer assim, é aí que a gente fica mais exposto aos gatilhos, né? Gatilhos mentais, gatilhos espirituais, vibratórios. Então é nessa hora que a gente põe em prova os nossos conhecimentos. Mas para mim é mudança de padrão vibratório, não padrão espiritual, né? Então, muitas vezes, né, que me ocorreu aqui numa reflexão é, pô, determinada pessoa tão serena, tão calma, né, de repente do nada se rebela, começa a ir contra as coisas que estudou, né, o que sempre pregou. Mas eu acho que isso é mudança de padrão vibratório, que, de novo, né, estando num mundo de provas e expiações, a gente fica sujeito a todas essas intempéries, né, da vida. Por isso que é prova e expiação. Então, de novo também, né, não é no nossa zona de conforto que a gente prova o quão evoluído estamos. Não numa capela, rezando, orando, no momento de fé que a gente prova isso, não. É lá fora, lidando com pessoas, lidando com as dificuldades da vida, com todos os gatilhos que a gente fica exposto, né? É isso que eu entendi. Então, ou seja, não tem como voltar mesmo. Você pode ter uma queda, né? Numa atitude e tal, mas assim, a essência espiritual você não volta. Um aluno, né? Ele não chega na quinta série, ele não volta para a quarta. Ele continua na quinta se não for, se não evolui. Mas voltar, ninguém desaprende a ler e escrever, né? Uhum, É dali para frente. Você pode uhum, parar, uhum. mas voltar, descer um degrau, nesse sentido, não. Foi isso que eu entendi. Essa é uma questão que surgem muitas dúvidas, né? Se o espírito ele pode regredir, que é a pergunta de Kardec, que Kardec faz aqui, se pode degenerar. Então, muitas pessoas têm essa dúvida, então eu vou regredir, vou voltar a estaca zero. Não, aquele conhecimento aprendido fica em nós. Então, o espírito ele não retrograda, ele pode ficar parado, pode ficar estacionário, como os espíritos explicaram aqui, mas não retrograda. Então, é nesse sentido do progresso realizado, então, por exemplo, espíritos que são bons, eles não vão se tornar maus. Aqueles espíritos sábios, eles não vão se tornar ignorantes, né? Como a gente viu aí nas escalas espíritas que Kardec nos explicou. Então, eles não perdem o conhecimento adquirido. E esse estado aqui que nós estamos vendo é aquele estado que se aplica à moralidade e não ao estado material. Porque muitas pessoas às vezes passam por dificuldades, as vicissitudes materiais e acha que aquilo está regredindo. E não é. O material é o que nós passamos aqui, que nós vivemos. Não é porque a pessoa passa por um problema que ela se torna pior do que ela era. Aqui nós estamos falando desse desenvolvimento moral. E ninguém degenera uma conquista moral. A gente fala tanto, né? O que a gente leva além do túmulo é aquilo que nós adquirimos no coração e na nossa mente. É o conhecimento, ninguém tira de nós. Então, e essas dificuldades materiais faz parte das nossas provas que o Gerson comentou aqui. E a prova que passamos é para realmente assim, quando
o que você está vivendo. Você vai passar por essas provas no sentido da sua evolução. Então, Deus, ele permite essas provas para que o espírito ele possa se aperfeiçoar. Então, lição aprendida é lição aprendida. Ninguém tira, é lição fixada. É isso mesmo. A gente já encarna com conhecimentos, a gente já encarna com alguma evolução, porque não nascemos ontem, né? Não, o nosso espírito não foi feito ontem, somos velhos, né? Então, trazemos conhecimento, sim, embora inconscientes, né? E podemos passar uma encarnação inteirinha estacionados mesmo, sem aprender nada. Mas desaprender nunca, né? Eu entendi também. Isso aí. Eu também. Bom, ao compasso dos estudos que a gente tem feito, a gente já entendeu que não tem como regredir, né? A partir do momento que a gente vai aprender. Cleide, acho que o Noah fechou seu microfone. Fazer som. Ai, desculpa. Eu Olha sei. essas anotações. Então, como eu estava falando, como vocês mesmo comentaram, isso é um fato, né? Tudo que a gente aprende já fica intrínseco na gente. Já vai acumulando como experiência, né? E o que pode acontecer é, às vezes, da gente estacionar por alguma, como o Gê mesmo comentou, por alguma situação. Ficou sem som de novo. Tá sem som. Oh, meu Deus, é o pezinho dele. Então, às vezes, a gente estaciona, né? Regredir jamais. A gente pode estacionar, porque às vezes a gente passa por alguns momentos que fica difícil seguir adiante, como o Gé mesmo comentou. Às vezes a gente tá numa evolução legal, acontece alguma coisa e a gente, né, dá uma parada. Mas tudo que a gente aprendeu não perde nunca, não volta. É como ele falou, não tem como numa série você tá no quinto ano voltar para o quarto. Tudo que você aprendeu no quarto, se você passou para o quinto, é porque o que você tinha que aprender no quarto você já aprendeu, né? Então não tem como você voltar. E o que pode acontecer é você estacionar. Como a gente até comentou da outra vez lá, a espiritualidade é tão benevolente, a gente viu, está vendo nos estudos, né, Meire, que quando o ser ele está tão difícil de ir para frente, né, a espiritualidade dá uma forcinha, fazendo com que eles se tornem seres ovoides, né, sem formas, assim, sem formas físicas, né, para não piorar a situação deles. Não para não regredir, mas para não fazerem coisas que podem complicar a evolução deles, né? Porque até nisso a espiritualidade ajuda, né? Na evolução. Mas não existe essa de voltar a ser o que era pior. Tem até uma frase que fala: é dado para quem já sabe, né? Para quem não sabe, tem o perdão, mas para quem já sabe, já tem o conhecimento, não existe essa, eu não sabia, né? Então, se você sabe de alguma coisa, você já tem essa consciência de que você tem que ir evoluindo devagar, com dificuldades ou não, você já tem a consciência de que você, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ir para frente, né? E evoluir não existe. Exato, Cleide. Mesmo no suicídio, quando a gente pratica,
a gente não evolui, né? A gente fica parado ali, a gente vai pagar por tudo, a gente paga por nosso erro ali daquele suicídio, mas não volta. É isso mesmo. E hoje, o que já sabemos com a doutrina espírita nos traz até uma responsabilidade muito maior para nos esforçarmos em acertarmos mais, porque já temos e sabemos o que é certo, o que é errado. Então, é um esforço um pouquinho por dia. É, Cleide, você vai fazer a 119, mas se você quiser que eu leia para você e você faz o comentário. eu posso ler. Ah, então tá bom. Então vamos lá. 119. 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? A resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade e à missão que lhes cabe nos diferentes graus. Está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. Aí o Kardec completa aqui. Como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são superiores? Porque todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. A gente já aprendeu, né, que a gente leu lá no 115 que nós somos criados simples e ignorantes, todos nós, né? Somos criados simples e ignorantes. E cada um vai evoluindo conforme o seu esforço, o seu mérito, a sua forma de caminhar. E aqui o Kardec até fala, né, que na evolução espiritual, como na explicação do Kardec, na evolução espiritual, todo mundo pode um dia chegar na escala superior, né? Enquanto que na social, às vezes nem sempre é possível, né? Aí a gente já vê também a benevolência de Deus, né, gente? Que na espiritualidade, a espiritualidade espera que cada um, no seu caminhar, né, no cumprimento das suas tarefas, cada um na sua tarefa individual, né, da forma como que cada um reencarna, usa a sua reencarnação, usa os conhecimentos de Jesus, vai evoluindo e vai chegando ao grau superior, mas cada um do seu jeito, né? E já na social, como o Kardec aqui falou, às vezes nem tanto, né? Então, pelo que eu entendi aqui, que a evolução é um prêmio, né? É um mérito de cada um, depende de cada um. Então, é um prêmio individual. Só vai depender de uma coisa, gente, do nosso esforço. Vai ser conquista nossa, só nossa. Então, assim, como eles perguntaram, né?
que é os espíritos, Deus pode livrar os espíritos? Não, não seria justo Deus livrar os espíritos das provas para chegar à primeira ordem, não seria justo. No meu ponto de vista e pelo que a gente está estudando, né? Ele pergunta, Kardec, é interessante que ele pergunta aqui assim, é como se fosse ganhar um jogo sem jogar, É, né? pois é, né? E assim, ele pergunta, mas ele já sabia a resposta, né? Ele é tão didático que até a gente responderia no lugar dos espíritos, né? É Pelo que a gente verdade. já estudou. Não existe vitória sem luta, né, gente? E não E seria as justo, a gente está provas, falando de Deus, a bondade suprema, a justiça suprema. Então, como é que ele ia dar mérito para alguém que não trabalhou para ter esse mérito, né? Então, é uma conquista individual de cada e as provas, nós temos que estar no mundo, e passar por elas, seguindo as leis divinas. E aqui, quando ele fala, né, da desigualdade existente entre eles, é necessária a sua personalidade. Então, essas desigualdades, as diferenças, é necessário que haja essas diferenças mesmo para ver a nossa atitude à frente a essas provas, a essas dificuldades. Então, como eu vou me portar com uma pessoa pobre diante de um rico, diante de uma pessoa intelectual ou não? Então, isso é estar no mundo. Então, quando ele fala aqui dessas diferenças, é nisso que ele se refere, tanto que Kardec, ele fala da vida social. E por isso que a gente sempre vai lembrando que os espíritos nos ensinam também. Quem não sabe, aprende com quem sabe. Quem sabe mais um pouquinho, vai puxando, vai auxiliando aquele outro, né? Para que nós mantemos aí um certo equilíbrio. E na vida social, nem sempre a gente consegue subir alguns degraus. Então, no espírito, depende exclusivamente de você. Então, é isso que Kardec também nos mostra aqui. E a nossa evolução, o nosso caminhar, depende exclusivamente do espírito. E não esquecendo, né, que ele não vai nos livrar das provas, mas com certeza, dependendo do merecimento, vai nos dar muita força, vai colocar, né, espíritos bons, elevados, para que nos auxiliem nessas provas e expiações, né? Então, nós temos a força, não o livramento, mas as forças, né, espirituais quando as buscamos, né? É muito interessante essa questão, porque a vida social é aquilo que nós estamos, é onde nós estamos aqui, numa sociedade, e isso interfere sim na nossa evolução. É como nós nos portamos diante disso e nós podemos analisar as nossas limitações. Sim. Você vai ler a 120, né, Suzeli? Sim. Posso comentar? Sim. Então, 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não. Pela fieira do mal, não pela fieira do mal, mas pela nossa ignorância. Então, acredito assim, à medida que nós vamos estudando, vamos conhecendo, vamos aprendendo, vamos diminuindo nossa ignorância e vamos chegando ao bem. Então, nascemos, né, pela ignorância, mas à medida em que nós vamos nos esforçando, nós vamos evoluindo, né, e vamos chegando ao bem. É isso que eu entendi.
Isso mesmo, Suzele. Eu entendo também que essa ignorância é o não saber. Então, muitas pessoas falam, ah, a gente precisa passar pelo mal para poder aprender. Não, a gente, a gente sempre repete, nascemos simples e ignorantes. Então, passar pelo mal, não, e sim pela ignorância, o não saber. Porque se fôssemos obrigados a passar pelo mal, vocês concordam que Deus não seria Deus? Como é que Deus permitiria um mecanismo desse para a gente passar pelo mal, para nós aprendermos? É como se ele dissesse: vão, meus filhos, errem, errem. Então, Deus é amor. É isso que a gente vê, que Deus é amor, ele pode até permitir que nós aprendamos com os nossos erros, mas não colocar o erro para que a gente aprenda, né? Nós vamos aprendendo com os nossos próprios equívocos, com o nosso próprio arbítrio, né? Livre-arbítrio nosso. Eu acho assim que o mal e o erro, ele mora aonde não tem o conhecimento, né? Então não é o mal pelo mal, o erro pelo erro, mas sim pela falta de conhecimento, que é a Uhum. ignorância, né? Que ele quer dizer aqui. Então, assim, a gente passa pela fase de falta de conhecimento e aí a gente vai estar em o nosso livre-arbítrio, né? A gente vai se apega ao mal ou se apega ao bem. Mas é ali que eles moram, entendo dessa forma. É, quase sempre, né, gente? A pessoa amar, quase sempre, né? Porque às vezes tem as pessoas que têm inteligência, né? Não quer dizer que os inteligentes são sábios, né? Mas a maioria das pessoas más, eles não têm a sabedoria, né? Eu digo a sabedoria na verdadeira palavra, né? De sábio, né? Porque o que que é ser sábio, né? Sábio quer dizer que conhece tudo do amor, né? Conhece o amor e põe o amor em tudo, né? Isso é ter sabedoria, né? E Cleide, você normalmente não está aparecendo para nós. Cadê tu? é que eu estou em pé. Ah, tá. Ai, ai. Então, é, ai, me perdi aqui no que eu estava. Ah, Mas é desculpa, isso. Cleide. Eu só queria falar que a diferença, né, da ignorância, né? Que às vezes o que falta mesmo é a sabedoria, mas a sabedoria, como vocês falaram, né? É o amor no coração, né? Porque o sábio, ele conhece tudo, é amor, tem amor por tudo que conhece também, né? Isso. E Deus, Cleide, ele não criou o mal como contrapeso do bem. O mal, ele se desenvolve em cada um, de acordo É, com a sua afinidade, a aceitação do progresso, a aceitação das dificuldades. É aquilo que exato, nós vimos, a docilidade, a resignação ou não. a Então, mal, resiliência, exato, o mal, ele vem através da nossa própria rebeldia, né, com as leis exatamente, divinas. Aí vai se originando o mal, a rebeldia de não aceitar as leis de Deus. Por é, isso, o evangelho de Jesus deve ser a nossa cartilha a seguir. Lembra na nossa época, quando estudávamos o caminho suave? Esse é o exatamente. caminho suave, segue que não tem erro. Não tem, é o nosso mapa, mapa de viver bem.
E só para completar a nossa conversa da questão anterior, a gente estava falando, né, que é diferente a evolução espiritual da social, né? Mas tanto na evolução social quanto na espiritual, depende do mérito, né? Na social também. Se a gente tiver estudar, buscar, melhorar, a gente também chega lá, né? Dos dois lados, tanto na evolução espiritual quanto na social, né? Tudo depende de nós, da nossa vontade, do nosso aprendizado. E, gente, o estudo. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é estudo. A gente está buscando ser pessoas melhores. E não é só espiritual, não. A gente está buscando ser pessoas melhores como seres humanos, como ser social, como irmãos, como vizinhos, como profissionais. Então, o estudo é tudo, qualquer tipo de estudo, seja espiritual, seja profissional. O importante é a gente buscar evolução, porque a gente veio aqui para evoluir em todos os sentidos. Perfeito, Cleide. Nós temos 5 minutos, mas acredito se o Gerson e o Carlos não quiserem falar mais nada, eu acho que dá para a Suzelei fazer a 121. Pode ser? Pode? Pode. Porque os espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Resposta: não tem eles o livre-arbítrio. Deus não criou os espíritos maus, criou os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então, o que a gente já comentou, né? O espírito, ele nasce simples e ignorante. Claro que ele traz muitas coisas já que estão inconscientes, mas, dado a ele o livre-arbítrio, ele tem a opção de seguir tanto o bem como o mal. Depende do conhecimento dele, depende dele se evoluir, procurar, se ajudar, ele vai seguir o bem. Ele vai ter muitas tentações, muitas coisas, mas somente ele, através do seu livre-arbítrio, vai seguir o bem ou vai seguir o mal. Eu vou deixar espaço aí para vocês falarem. Vocês percebem que os espíritos, eles respondem aqui, não tem eles o livre-arbítrio? Já nos indaga com isso. Somos nós que criamos esse mau caminho. Só queria externar para vocês, eu estava assistindo uma live do Jorge Elahá, que eu gosto muito. Ele uma vez comentou que não existe o caminho do bem e o do mal. O mal é um descaminho. Então, eu achei isso muito interessante, porque realmente Deus colocou o bem, ele não colocou o mal. Então, é o caminho do bem a nós seguirmos. Então, eu falei assim: nossa, perfeita essa colocação dele. Então, o mal é um descaminho. Aí eu queria externar para vocês que realmente existe só o bem. Tem pessoas que, até pelo fato de não conhecer direito a doutrina, se tornam vitimizadas, né, incompreendidas, aí se tornam insensíveis e acham que o caminho do mal é o caminho certo, é justo para ela, né? Mas tudo isso é falta de conhecimento, né, de estudo. Os Porque ignorantes, né, Cleide? os Os ignorantes. ignorantes que é a falta do conhecimento, nesse sentido, né? Exatamente, porque a gente já aprendeu que as adversidades, elas vêm para fazer a gente crescer, não para fazer a gente tirar o pior da gente, né? Verdade, O pior da gente tem que ser domesticado. exatamente. Gente, que lindo! Então, aqui chegamos mais a um final de um nosso estudo.
agradecendo a toda a espiritualidade amiga que nos acompanharam nessas reflexões, nesses entendimentos aqui acerca do tema, agradecendo a todos que nos acompanham pelos canais do YouTube e do Facebook, pelo canal do CEF, agradecendo ao Carlos, ao Gerson, a mim, a Cleide, o Noah, que agora está tentando tirar uma sonequinha, a Suzelei. Então, gratidão a todos e que Jesus nos abençoe, que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana e até quinta-feira próxima. Com fé em Deus, estaremos aqui com muita alegria e união. Tchau, tchau.